Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra compartilhar uma devocional que Deus tem falado ao meu coração há algum tempo. Eu tô lendo um livro, comecei a ler um livro que chama Dias de Glória, do Max Lucado. E, na verdade, eu comecei o capítulo 1 e eu já li 3 vezes o capítulo 1. E é sobre o capítulo 1 que eu queria falar com vocês. E aí, coincidentemente, junto com a leitura desse livro, Dias de Glória, esses dias eu assisti o filme do Rei Leão, né? Eu não tinha ido no cinema, não vi no cinema, e aí resolvi assistir aqui em casa. E o filme, junto com tudo isso que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração pela leitura desse livro, veio a calhar de uma forma muito grande, e eu senti que eu precisava compartilhar isso com alguém. E eu resolvi compartilhar por aqui. Mas por que a história do Rei Leão? O que a história do Rei Leão tem a ver com isso? A gente conhece a história, a gente sabe que logo que o Simba nasceu, o Rei Leão disse pra ele que tudo que o sol tocava, tudo aquilo era dele. Que obviamente ele tinha uma responsabilidade perante aquela terra, ele tinha que guardar, ele tinha que cuidar daquela terra, das pessoas que viviam naquela terra, mas tudo aquilo era dele. Era uma responsabilidade, mas também uma honra dele, era dele. Mas aí a gente sabe que por algumas coisas que acontecem no decorrer da história, o Simba decide sair daquela terra. E é nesse momento que, na verdade, ele sai fugido, né? Se realmente fugindo do passado, fugindo das coisas que ele acha que ele fez, das coisas erradas que ele acha que ele fez, e com muito medo do que poderia acontecer, de como as pessoas poderiam reagir à morte do Rei Leão, porque ele entendeu que ele estava diretamente ligado à morte dele. Ele resolve fugir e é neste momento em que ele encontra o Timão e o Pumba. E ele começa a viver ali naquela região com o Timão e o Pumba como se fosse um deles, e não como se fosse o Rei Leão, né? E aí a gente percebe que, inclusive, a alimentação dele mudou, né? Ele fala, por diversos momentos do filme, ele fala que ele estava comendo grude, né? Que era a alimentação que o Timão e o Pumba adorava. E a gente sabe que leão, ele se alimenta de outros animais, e tem muitas coisas diferentes que ele, por estar morando ali, que era um lugar que não era o lugar dele, ele deixou de viver. Então, ele deixou de viver muitas coisas que ele, como leão, deveria estar vivendo. E aí, depois que aquele macaquinho do começo do filme descobre que ele tá vivo, vai encontrar com ele e relembra ele de que ele é o filho do rei. Que ele é o filho do rei e que existe lá uma terra que é a terra dele, onde o sol toca, tudo que o sol toca, e que ele precisa ir lá, ele precisa lutar por essa terra. O tio dele, né, que eu esqueci o nome agora, mas o tio dele tá lá, dominando junto com as hienas, então ele precisa ir, ele precisa lutar, ele precisa encarar todo o passado dele, ele precisa encarar o medo dele, mas ele precisa tomar a terra. Ele precisa tomar a terra que era dele, que é por herança dele, porque ele é o filho do rei. Bom, só o filme do Rei Leão já dava uma super mensagem, né? Eu sou super apaixonada pela Disney e acho lindo as mensagens que a Disney tem nos filmes. Mas esse filme tem tudo a ver com esse primeiro capítulo. Desculpa, o vídeo aqui já tá com 4 minutos. Eu espero que você me acompanhe até o final, porque vale a pena. Por que esse assunto tem tudo a ver com o livro que eu tô lendo? Porque o primeiro capítulo fala de que a gente precisa também viver os nossos dias de glória. Ele começa dizendo, e o pano de fundo desse primeiro capítulo é a história do povo de Israel. E ele divide a história do povo de Israel em 3 fases. A fase de que eles eram escravos no Egito, a fase que eles estavam no deserto, que eles já não eram escravos dos egípcios, mas eles eram escravos do medo, e depois a época em que eles entraram em Canaã, que era a terra prometida. Então, eu convido a você entender qual das 3 fases que você tá. Você tá na fase preso no Egito, você tá preso
no deserto ou você está vivendo o seu Canaã, a sua Canaã? Foi feita uma pesquisa com os crentes e só 11% dos crentes, depois eu até posso colocar aqui a pesquisa, mas o livro fala que só 11% dos crentes entendem que estão vivendo na sua Canaã. E eu entendo que muitos de nós realmente não estamos mais presos no Egito, que a gente já entendeu que a gente foi liberto, que o sangue de Cristo nos libertou. O problema é que muitos de nós ainda não chegamos na Canaã. Muitos de nós estamos vivendo ainda no deserto. E a gente acaba se acostumando com o deserto. É claro que durante os 40 anos que o povo andou no deserto, não faltou comida no deserto para o povo. Deus mandou todos os dias o maná. Mas não era um maná que Deus queria dar para aquele povo. Deus queria dar um banquete para aquele povo que estava preparado lá em Canaã. Mas o povo estava acostumado a ficar no deserto. E a Bíblia diz que eles foram investigar e olhar como que ia ser para eles entrarem em Canaã, e com exceção de 2, mas todos os outros disseram que era impossível, que tinha gigantes e que eles não iam conseguir conquistar. Não iam conseguir conquistar Canaã. Então que o melhor a se fazer era ficar no deserto. Da mesma forma que o Simba. Muitas vezes a gente já não está mais escravizado pelos egípcios. Ele estava longe do tio, ele estava longe das hienas, mas ele estava vivendo o deserto dele. Às vezes o nosso deserto pode ser florido. Se você for ver ali na história do Rei Leão, ele era florido, bonito. Mas não era o lugar dele. Ele era o Rei Leão. Ele tinha que tomar a posse da terra que era herança dele. O Rei Leão morreu, então Simba tinha aquela terra de herança. Como o povo de Israel tinha Canaã de herança. E eles decidiram ficar no deserto por 40 anos. É culpa deles estarem no deserto por 40 anos. E foi uma escolha do Simba ficar ali com Timão e Pumba comendo grude durante o tempo que ele ficou lá. Por medo do passado, por medo de às vezes ter que encarar algumas pessoas, encarar algumas verdades, relembrar algumas coisas da sua história, resolver algumas coisas da sua história. E aí, quando ele lembrou, quando o macaquinho ajudou ele a lembrar que ele é o filho do rei, ele decidiu lutar. Lutou com o tio, lutou com as hienas e pegou a terra dele. Então, a minha devocional de hoje, na verdade, a minha devocional que eu tenho refletido há algum tempo, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração há muito tempo sobre isso, você tem se contentado em viver no deserto e comer apenas o maná? Graças a Deus, não está faltando maná para você, mas decida ir para Canaã. É claro que você vai ter que enfrentar algumas coisas quando você chegar lá. Mas decida ir para Canaã, porque é lá que tem a sua terra prometida. Não é no deserto. Não se contente apenas com grude como o Rei Leão, como o Simba. Vá conquistar a sua terra e comer tudo que um leão come. Não se contente apenas com maná. Vá e tome posse do banquete que Deus tem para você. Eu não estou dando uma palavra aqui de prosperidade, eu não estou falando de riquezas, eu estou falando do plano de Deus para a sua vida. Muitas vezes a gente está vivendo o raso do que Deus tem preparado para a gente. E a gente precisa viver o profundo, a gente precisa viver e se lambuzar de tudo que Deus tem preparado para a gente. Então, lembre-se, Simba, você é o filho do rei. Essa terra que você está vivendo com Timão e com Pumba não é a sua terra. É o seu deserto. Você não está mais escravo dos egípcios, mas você está escravo. Você não está mais escravo do seu tio. Você não está mais escravo, enfim. Mas você está escravo ainda do medo. Você está escravo ainda da história. Você está escravo ainda da opinião dos outros. Então vá viver o que Deus tem preparado para sua vida. Viva seus dias de glória, tá bom? Um beijo, boa noite, gente.